Imagina um mundo onde as pessoas não falecem, pois elas podem usar corpos robóticos para viver suas vidas. Mas isso torna tudo perigoso, pois um vírus chegou para devastar tudo. E aí pessoal, eu sou o F, o ereto e firme, pois hoje vamos recapitular o filme Substitutos. Então pega a sua identidade para não te substituírem e bora pro filme. O filme começa mostrando como o mundo evoluiu e a tecnologia não parava de crescer, e mostra que uma empresa conseguiu desenvolver armaduras robóticas em menos de 15 anos, e eles conseguiram construir um sistema 100% robótico, e as pessoas não precisavam mais sair de casa, pois através de um sistema elas poderiam viver, mas deitadas em casa em segurança, pois o robô poderia fazer tudo, e isso evitou muitos problemas mundiais, mas existe um grupo de pessoas que não aderiram ao sistema e queriam viver sem tecnologia. O filme começa mostrando um jovem com cara de rico que estava em sua limusine, e ele agradece por ter deixado usar alguma coisa, que agora não sabemos o que é, e nisso ele pede para o motorista mudar a rota, pois ele queria ir pro baile funk ao invés da ópera, e chegando no local ele começa a dançar loucamente e várias novinhas diferenciadas começam a ir pra cima dele, e ele consegue desenrolar uma loira e sai pra dar uns pegas, mas aparece um cara estranho no beco e usa uma arma que aparentemente os falece, e o cara sai de moto. A polícia chega no local, pois na fuga o cara causou muitos acidentes, mas o que foi atingido foram apenas robôs. E conhecemos o detetive Tom com seu cabelinho de alça de boquete, e a detetive Peters, e eles percebem que o robô daqueles jovens foram destruídos de formas estranhas, pois tudo demonstrava que conseguiram queimar o circuito, e nisso não tinha como saber o que aconteceu. Eles vão até a casa da loira falecida, e chegando no local descobrem que na verdade era um gordo tarado que estava controlando, e ele estava falecido pois o curto o atingiu, e eles ficam pensando o que poderia ter feito aquilo. Tom volta para casa e coloca seu robô para carregar, depois de um dia cansativo de trabalho, e sai da máquina para respirar, e vemos que ele não estava tão novo e em forma como parecia, e ele vai no quarto de seu filho e depois encontra com sua esposa, que parecia ter menos de 30 anos, e eles mal conversam pois ela diz que tem que trabalhar, e ele fica meio xoxo. Chegando na delegacia eles descobrem que a outra vítima na verdade era filho do dono que inventou os robôs, que inovou o mercado, e agora se tornou um caso mais sério, pois se fosse eu pretinho seria estatística, mas como é um branquinho da bunda raspada, aí tem que investigar. Na boa, vou tentar raspar a bunda pra ver se importam. Às vezes é isso. Eles vão até a mansão do criador e lá eles não querem entender. Mas quando falam que é da polícia e que tinha algumas informações, o dono aparece usando um corpo mais novo e ele diz que não sabe quem poderia fazer aquilo, sem contar as milhares de pessoas que tinham algo contra ele. E a própria empresa, depois que ele criou e revolucionou o mercado, o despediu, pois ele queria mexer em muitas coisas e Tom diz que já perdeu um filho e sabe como ele se sente. Agora eles precisam de direto na empresa e chegando lá já aparecem 3 pessoas que ao invés de ajudar a resolver as coisas, começam a tentar intimidar dizendo que eles deveriam ter cuidado com as informações que jogarem na mídia e tentam oferecer alguns upgrades nos robôs policiais deles, e Tom é sagaz e diz que se eles estiverem escondendo algo seria pior, pois ele descobriria se por trás daqueles robôs eles não eram gordos nojentos com a mão no falecido. Eles são espertos e ao invés de ir embora, entram na ala de teste dos robôs e começam a perguntar sobre um possível ataque elétrico que causava curto nos robôs e em quem operava. E quando o cientista mostra, ele diz que não tinha muitas informações, pois os chips eram retirados, então não dava para ter muitas informações. Voltando para a delegacia, eles descobrem que quem foi o cara que cometeu aquele crime, e vão falar com um gordinho que tinha acesso a todos os robôs e câmeras do país, e conseguia desligar se necessário para evitar crimes. E eles conseguem localizar o cara e começam a perseguição pela cidade, e quase que eles conseguem prender, mas ele usa aquela arma de choque que destrói todos os policiais, e quase que Tom é pego, mas ele consegue desconectar rapidamente do robô. Se não iria ver se no céu tem pão. E não acho que as coisas foram resolvidas não, pois o helicóptero que ele estava caiu na área das pessoas que não querem tecnologia, e ele sai atrás do cara mesmo sem o braço, e por ele ser um robô consegue fazer coisas diferenciadas, como super força e super salto. O problema é que todos os moradores estavam atrás dele, pois não podia entrar robô lá, e a jurisdição é outra, porque lá é tipo favela. E quando ele consegue pegar o cara e pegar a arma pra ver o que era, ele leva um tiro no peito
efeito e perde a conexão com o robô. Então ele cai desmaiado dentro de casa, pois acabou sofrendo dano. E daria muito ruim, mas sua mulher chega em casa de uma noitada e o salva. E vemos que aquele cara que conseguiu sobreviver foi pego pelos líderes do pessoal de humanas. E o líderes deles é o negão da canela fina. E como o cara não quer dizer quem criou aquela arma, acho que esse cara vai pro saco. E no hospital, Tom está se recuperando quando seu chefe, que também era o negão da canela fina, mas de careca lustrada, diz que ele entrou na área proibida e estava fora do caso, e só receberia um corpo quando tudo terminasse. Ele não quer ficar parado, então se dá alta no hospital e sai andando pela cidade, e encontra com a detetive Peter e sua parceira. E ele não está acostumado a andar como ser humano, pois dessa forma ele estava muito vulnerável, e ele tenta ir em uma loja que vende robôs só para não ficar sem nada, mas ele desiste pois estava gostando de viver a vida real. E galera, sabe quando olhamos pra cara de uma pessoa e percebemos que ela gosta de colocar merda no bolso e sair fedendo por aí? Então ele decide ir na área do profeta e eles estavam queimando aquele cara da arma, dizendo que ele que quis se sacrificar. E quando ele chega pra falar com o profeta, descobrimos que os seguranças dele era BR, pois primeiro dá um soco e 2 bicudas na costela e depois deixa falar. E o profeta diz que se descobrisse onde estava aquela arma, ele faria questão de entregar pessoalmente pra ele. Quando ele está voltando pra casa, aquele velho que criou tudo, aparece um corpo de criança e Tom conta o que descobriu. E ele diz que precisava recuperar a arma, pois aquilo poderia ser muito perigoso para o mundo e provavelmente teria uma empresa financiando aqueles ataques. Agora imagina o seguinte, você teve um dia da desgraça, correndo risco de vida e sendo expulso do trabalho. E quando chega em casa, sua esposa está com os amigos do trabalho bebendo e usando uns tóxicos diferentes. E como se nada tivesse acontecendo. E o tóxico deles, por serem robôs, é tipo colocar o dedo na tomada. Aí dá mó onda. E se você for tentar fazer isso em casa, me avisa e me diz qual é a sensação de acordar no hospital, careca e queimado. Ele sai revoltado do quarto e parte pra cima de um deles. E quando a esposa pergunta o que ele quer, ele diz que queria ela de verdade. Mas ela diz que não podia sair daquele corpo e ela vai embora com raiva. E vemos que na verdade ela desconectada parecia uma velha meio chupada da Raiz Quadrada, porque Raiz Quadrada é feia e é chata de se lidar. À noite ele vai no trabalho para procurar algumas coisas e descobre que o exército fez um contrato de armas com a VSI, que era a empresa dos robôs, e depois de um ano cancelaram o contrato, o que era estranho. E um cara invade a casa da agente Peters e dá uma falecida nela e depois conecta em seu robô. Tom vai no general para fazer algumas perguntas e ele não quer falar nada, mas ele fala da arma que estava solta nas ruas e o general vê que realmente era sério e fala o que aconteceu. E na cidade dos Dreads, o profeta manda entregar aquela arma para a agente Peters, pois já não era mais controlando as coisas. Como Tom quer resolver as coisas com a esposa, ele vai no trabalho para conversar e ele pede desculpas e ela diz que depois do falecimento do filho deles, ela não conseguiu olhar para o próprio rosto, de tanta tristeza, e se desconecta. O exército invade a base dos Dreads, pois eles precisavam recuperar aquela arma de qualquer forma, e começam a cair vários figurantes fedendo, e aqui vem nosso plot twist, pois o profeta na verdade era um robô, então tinha alguém manipulando as coisas por trás, e era aquele velho, e ele estava controlando a agente Peters também, e ela já chega mandando o caô, dizendo que o chefe Canela Fina estava metido nisso tudo, pois recebia dinheiro da VSI. Ele chega na delegacia e começa a falar algumas coisas estranhas, e quando o chefe o chama na sala para conversar, ele arranca o chip para o cara desconectar, e ele consegue pegar várias informações que estavam escondidas da VSI, pois seria uma prova contra a empresa que ela criou a arma. Ele consegue passar as informações para Peters, e percebe que na verdade ele estava mentindo e ela bate o carro, e começa uma perseguição muito louca pela cidade, com direito a super pulo. O problema é que a polícia estava atrás dele achando que ele era o culpado de tudo, e quando ele consegue fugir e ligar para o gordinho para pedir ajuda, ele já estava refém da Peters. O gordinho estava amarrado e o chefe da Canela Fina aparece, pois ele sabia que o velho estava controlando o robô da Peters, e aqui vem outro plot twist, pois a verdade é que a VSI construiu a arma para o exército, mas o governo encerrou o contrato e destruiu as armas, mas a VSI queria acabar com o velho, pois ele poderia ser um problema no futuro e mandou falecer ele. E nisso vem a ligação do começo do filme, quando o filho agradeceu por emprestar algo que na verdade era um robô do pai, e falecer um filho
achando que era o pai, e agora ele estava fazendo tudo isso para se vingar. E se você ficou perdido, coloca aí, #TendiNada. O Canela Fina cai falecido e o velho estava planejando usar o gordinho para ligar aquela arma em todos os robôs e acabar com todos conectados. Mas Tom esperto invade a mansão do velho e descobre onde ele estava, e o velho conta toda essa história que contei e se falece, pois ele já ativou o sistema que vai acabar com todos. E a última chance de salvar a humanidade seria ele entrar no robô de Pitres e pedir para o gordinho desativar o sistema, mas ele diz que não consegue, mas consegue desconectar as pessoas dos robôs, e elas seriam salvas e dá certo, e todos os robôs caem igual cocô. Mas nisso eu te pergunto, acho que é agora que o mundo está perdido mesmo, pois vai começar a chover avião, carro e caminhão batendo. Mas para terminar bem, as pessoas começam a sair de casa e ver que a vida real era mais legal. E ele volta para casa e sua esposa aparece e vemos que na verdade ela não era tão velha como parecia. E os dois se abraçam felizes para sempre e o cara conseguiu terminar o filme criando o apocalipse. É galera, esse filme é muito top, nem sei como achei, mas recomendo assistir. E se inscreve aí se for novo, porque vamos bater a meta de 150k. Então conto com vocês. Agora vão nessa que bateram aqui na porta. Então, fui!